inicialmente aqui, eu trago para vocês uma breve revisãozinha do que é um sinal contínuo e alternado no tempo, né? Um sinal contínuo no tempo, a gente já sabe que é um sinal tal que a polaridade dele, né, é apenas em um sentido, seja ela só negativa ou seja ela só positiva. Por exemplo, um sinal assim, né, de uma fonte de tensão, por exemplo, né, uma tensão no tempo, né, de uma pilha ou de uma bateria, por exemplo, poderia ser de 1,5 volts, por exemplo, é um sinal contínuo no tempo. Já a tensão, por exemplo, da rede elétrica, né, a tensão da rede elétrica é um sinal que é alternado no tempo. É claro que aqui eu não estou conseguindo desenhar tão bem assim, a tensão da rede elétrica ela é toda uniforme, né? Claro, tem algumas distorções só, mas pode considerar uniforme. Mas esse sinal aqui, para todo efeito, é um sinal alternado no tempo, já que ele se alterna entre valores positivos e valores negativos de tensão. Tá. Agora é o seguinte, é possível eu fazer a conversão de um sinal que é contínuo para um sinal alternado? E a conversão de um sinal alternado para um sinal contínuo? A conversão de um sinal que é CA para um sinal que é CC, ela é chamada de retificação. E é justamente isso que é o papel de um retificador. Um retificador, ele tem a função de transformar um sinal que é alternado no tempo em um sinal que é contínuo no tempo. E isso é possível a ser feito com diodos. Então, inclusive, é um papel aqui do nosso retificador de meia onda. Então, vamos adentrar mais nesses conhecimentos aqui do retificador de meia onda. Bom, eu trago um simples circuitinho para vocês, nesse circuitinho da esquerda, que ele tem uma fonte de tensão alternada no tempo, não é uma fonte de tensão contínua. Ele tem também um diodo ideal, ou seja, não estou preocupado aqui nem com valores de resistência média e nem com valores de queda de tensão no diodo. Então, é um diodo ideal. Chave fechada para tensões maiores do que zero, chave aberta para tensões aplicadas nele que sejam menores ou iguais a zero. E eu tenho ali uma tensão Vout de interesse, que é a tensão em cima do resistor R. Tá bom. Então, ele pede para a gente obter a forma de onda da tensão de saída, Vout, e a tensão VD, que é a tensão no diodo, né? Porque provavelmente ele está preocupado com tensão reversa no diodo. Então, tá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é desenhar os nossos dois circuitos que podem originar dessa situação. Porque o diodo pode ter dois estados. Quando a tensão aplicada for maior do que zero, a gente tem o diodo como uma chave fechada. E quando a tensão aplicada for menor do que zero, a gente tem o diodo como uma chave aberta. Então, a primeira coisa é justamente estar desenhando esses dois circuitos básicos. Então, vamos desenhar eles aqui. Então, para Vin maior do que zero, então a gente vai ter o seguinte circuito. Então, uma fonte Vin com valor maior do que zero, ou positivo, né? O diodo vai ser uma chave fechada, não tem queda de tensão porque ele é um diodo ideal, né? E aqui a gente vai ter a nossa resistência R. Isso daqui é um modelinho básico para o caso em que Vin é maior do que zero. Para o caso de Vin ser menor do que zero, então para Vin menor ou igual a zero, a fonte está lá, ela continua existindo no circuito, só que agora ela vai ter valores, ela vai estar, por exemplo, no semiciclo negativo dela. O diodo, nesse caso, vai ser representado por uma chave aberta, e você vai ter aqui a sua tensão Vout, que é a tensão em cima do resistor. Então, indicando todas essas tensões, então aqui, ó, Vin nessa situação, ela é positiva, ela está para cima. O Vin está nesse sentido. A queda de tensão é no sentido sempre contrário ao do diodo, como aqui é uma chave fechada, a queda de tensão é zero, a tensão entre esses dois pontos é zero, né? E a tensão de saída, né, veja que ele sempre está pedindo nesse sentido aqui, ó, sentido com flecha para cima, Vout. Olha aqui, ele inclusive indicou para você lá, ó, Vout. Então é nesse sentido que ele quer. Aqui, então, Vin, nesse caso aqui, para tensões menores ou igual a zero, ela inverteu o sentido, ela está para baixo. Então, Vin está para baixo. A queda de tensão dos elementos,
é a mesma coisa, não vai mudar. Então, VD é para a esquerda e Vout aqui para cima. Aí tá. Ele pede para a gente desenhar duas formas de onda, que é a tensão Vout de saída e a tensão no diodo. Então, a gente vai supor aqui que, para facilitar a nossa vida, que essa tensão Vin de entrada, ela é um sinal senoidal alternado no tempo. Então tá, uma senoide. Uma senoide mais ou menos com essa característica aqui, ó. Tá bom. Esse é o meu sinal de entrada Vin. Com base nesse sinal de entrada Vin, a gente vai traçar tanto o nosso Vout quanto o nosso VD, que é a tensão lá no diodo. Tá bom. Então, só desenhando aqui os tracinhos para a gente seguir certinho o semiciclo positivo e o negativo. Então, durante o semiciclo positivo de Vin, a gente está o quê? A gente está justamente na situação de Vin maior do que zero. Se Vin é maior do que zero, a gente tem esse circuito equivalente, né? E a tensão Vout, vejam vocês que ela é exatamente quem? Ela é exatamente igual à tensão da entrada, Vin. Por quê? Porque VD é zero. A diferença de potencial entre esses pontos, ó, VA e VB, é nula. Não existe nenhum elemento, nenhuma queda ali. O diodo está sendo considerado ideal. Então, a gente pode falar que Vout, nesse caso aqui, Vout é igual a Vin. Então, se eu for desenhar Vout, eu vou desenhar exatamente igual a Vin. Então, durante o semiciclo positivo, é exatamente igual a Vin. E a tensão no diodo? Como o diodo está conduzindo e é um diodo ideal, a diferença de potencial aqui é nula, então a queda de tensão no diodo é zero. Então tá lá, ó, 0 volts. Tudo bem. Agora, o que acontece quando a polaridade de Vin se inverte? E eu estou aqui, ó, no semiciclo negativo. Aí sim, o nosso circuito equivalente passa a ser o de baixo, correto? Bom, se eu tenho aqui uma chave aberta como modelo para o diodo, qual que é a corrente I? A corrente I no circuito, ela é igual a 0 ampere. Se ela é igual a 0 ampere, né, obviamente, como Vout, que é R, é o valor de resistência vezes a corrente que passa pelo circuito, e a corrente é zero, então Vout é igual a zero. Beleza, então esse é o primeiro resultado. Então vamos aqui desenhar que Vout é igual a zero. Não existe passagem de corrente pelo circuito. A queda de tensão ali, então, é exatamente igual a zero. R vezes I dá zero. A tensão no diodo. Vejam vocês que, olha só, a tensão nesse diodo aqui, ó, no sentido que eu indiquei, que é o sentido de condução, né? Ela é o quê? Ela é exatamente igual, ó, um terminal dele está ligado no resistor, que tem um valor igual a zero, né? E o outro terminal está ligado aqui na minha fonte. Então, se eu escrever a lei de Kirchhoff das tensões, estou escrevendo aqui a lei de Kirchhoff das tensões, para esse caso, né, a gente vai chegar aqui. Vin eu já estou colocando aqui, ó, que ela está positiva nesse sentido aqui, porque houve uma inversão, certo? Mas de acordo com o nosso gráfico, a gente não poderia estar colocando desse jeito, porque o gráfico está indicando que ela é negativa. Ou seja, seria para cima e lá no gráfico, né, conforme vocês viram aqui, ó, aqui no gráfico está indicando que é negativo, ou seja, é no sentido contrário ao representado pela flecha. Então, tudo bem. Então, só percorrendo esse circuito aqui, né, essa malha que está aqui, uma malha única, né? Então, a gente encontraria Vin menos a queda de tensão VD, que a gente vai descobrir se existe, se não existe, menos Vout igual a zero. Lembrando que essa troca aqui foi feita justamente por causa que lá no gráfico, né, está representando o valor negativo. Se lá está representando o valor negativo, quer dizer que o sentido real é o sentido contrário ao da flecha que está aqui. Mas a gente está mantendo a mesma indicação para não haver nenhum tipo de confusão. Então, a gente já viu que Vout, que é R vezes I, é igual a zero. Então, isso implica que a queda de tensão no diodo ela é exatamente igual a Vin. Então, essa queda de tensão que está vendo aqui, queda de tensão não, a tensão aplicada no diodo, ela é exatamente igual à tensão de entrada. Bom,
Mas como que está a tensão de entrada? A tensão de entrada agora está negativa. Se ela está negativa, então a tensão no diodo vai ser exatamente igual ao gráfico de Vin durante esse semiciclo negativo. Então, se Vin tiver um valor, por exemplo, máximo aqui, um V máximo, e um V mínimo, então esse mesmo V mínimo vai estar sendo aplicado lá no seu diodo. Né? E o V máximo, quando está lá polarizado diretamente, né, vai aparecer na minha saída. Olha só para vocês verem esse resultado. Como agora, né, essa onda de entrada ela vai ficar se repetindo entre valores positivos e negativos, o ciclo vai se continuar repetindo. Né? Eu tenho, às vezes, o circuito equivalente para VIN maior que zero, o circuito equivalente para VIN menor do que zero. E esse sinal vai se repetir no tempo. Então, eu posso desenhar aqui, continuar desenhando, ó, mas Vout vai ser igual a Vin, depois vai ser zero, a tensão VD vai ser zero durante esse período, e depois vai ser igual a Vin, que vai estar negativa, e assim por diante. Vejam vocês que metade do período, então, metade do período, T sobre 2, eu estou ali com o diodo em condução, metade do período eu estou com o diodo fora de condução. A pergunta que eu faço é, esse sinal de entrada é um sinal alternado no tempo, não é? É um sinal CA, ele tem valores positivos e negativos. E esse sinal de saída, ele é alternado ou contínuo no tempo? Vejam vocês que ele só tem valores positivos. A parte negativa não está presente. E se a parte negativa não está presente, esse sinal é um sinal CC. Então, quer dizer que eu saí de uma fonte CA e agora eu tenho na saída um sinal que é só CC, somente corrente contínua. Então, esse circuito é um circuito, sim, um retificador. De meia onda, por quê? Porque vejam vocês que apenas metade da onda da entrada apareceu lá na saída. Inclusive, foi a do semiciclo positivo. É apenas essa metade. Por isso que é chamado de meia onda, porque metade da onda apareceu na saída. Então, por isso que ele é chamado de retificador, porque ele converte CA para CC, de meia onda, porque somente metade da onda de entrada está presente na saída. Então, tá bom. Então, isso daqui é o básico, né, de um retificador de meia onda, né, bem simplesinho. Bom, dá para a gente fazer alguma análise quantitativa, né, em termos de valores desse circuito? Dá sim. Né? Dá para a gente calcular aqui, na verdade, o que mais interessa para a gente quando a gente discute de retificadores é o valor médio dessa tensão de saída. O valor médio, pessoal, por definição, ele é dado por 1 sobre o período, né, integral de zero até o seu período, numa função em função do tempo, né, da função de f de t em relacionado à integração ao tempo. No nosso caso aqui, essa aqui é a nossa onda de saída, a nossa onda Vout. Então, como que ficaria um cálculo de valor médio dela? Então, o valor médio dela, então V médio nessa tensão de saída, é igual a 1 sobre o período. Qual que é o período aqui? O período é exatamente esse T. Então, período T. Integral de... Eu tenho que integrar durante todo o período. Ok. Mas percebam que eu só tenho valores até metade do período. O outro restante, entre T sobre 2 até o final do período dessa onda, é zero. Então, a integração dessa parte aqui, ela vai ser igual a zero. Então, o meu intervalo de integração eu posso colocar de 0 até T sobre 2. Então, de 0 até T sobre 2. A função, a minha função, que é uma onda senoidal, né, ela tem um valor máximo, né, então é um V máximo, que é o máximo valor dessa onda, vezes o seno da frequência no tempo, isso tudo é integrado com relação ao tempo. Resolvendo essa integral, e é bem simples de resolver, vocês vão encontrar que a tensão média, ela vai ser dada pela tensão máxima dividida sobre π, ou aproximadamente 0,318 V máximo. O que esse resultado quer dizer? Ele quer dizer para você que do valor de tensão máxima disponível na sua onda de entrada, apenas 31,8%
está aparecendo lá na sua saída como um valor médio, né? Então, a gente pode falar que o valor médio dessa onda aqui é ruim. Por quê? Porque a gente quer, pessoal, idealmente falando, a gente busca uma onda, né, na conversão de CA para CC, a gente busca uma onda de saída que seja uma reta. A gente busca essa reta vermelha que eu estou identificando para vocês, ou seja, que tem um valor médio, inclusive, né, um valor médio que se aproxime do valor de V máximo. Então, quanto mais próximo essa reta tiver de V máximo, melhor. E aqui a gente viu que essa reta ela está bem aqui embaixo. Ó. Infelizmente, ela está, vou desenhar aqui como pontilhado, ó, somente 31,8% dessa tensão está sendo aproveitada. Fora que, como a gente tem esse período em que é nulo, pode ser que durante esse período não há fornecimento de energia para saída. Isso poderia estar desligando alguns equipamentos. Então, claro, a gente vai precisar melhorar bastante esse circuito ainda para estar utilizando ele, por exemplo, como uma fonte de corrente contínua. Por enquanto, não dá para ser utilizado. Bom, da mesma forma como a gente pode calcular o valor médio de tensão, a gente consegue calcular também o valor médio de corrente. Vejam vocês que a corrente que está aparecendo no circuito, circulando, né, nesse sentido aqui, essa corrente I, ela é dependente da tensão Vin, né? E, claro, ela vai estar aparecendo na saída somente quando o diodo está conduzindo. Se o diodo não estiver conduzindo, não aparece corrente na saída. E qual que é o valor desse I? I, né, igual a V sobre R. Então, durante o período em que a gente tem a condução do diodo, né? Durante esse período, então, a tensão que está sendo aplicada no resistor é Vin, né, então a corrente é Vin sobre R. Né, então, aqui, inclusive, a hora que a tensão for máxima, a corrente no diodo também vai ser máxima. Então, a corrente máxima no diodo é V máximo sobre R. E, da mesma forma, a gente pode calcular a corrente média, A verde de médio, ou então, se você quiser, pode escrever média também, não tem problema. Então, I médio vai ser igual ao quê? É exatamente a mesma coisa. 1 sobre o intervalo, que é o período, né? Aqui também a gente tem sinal somente entre 0 e t sobre 2, então 0 a t sobre 2. Qual que é o valor máximo? O valor máximo é o valor da tensão dividido pela resistência aqui, tensão máxima, no caso, o pico da onda, né? Seno de ômega t dt. Resolvendo isso daqui, você vai encontrar o valor médio da corrente, que vai dar, né? Que vai dar 0,318, agora V máximo sobre R. Esse é o valor médio da corrente que passa por aquele circuito ali. Tá bom, então já tem agora, eu já sei, por exemplo, qual que é a tensão reversa que meu circuito está sujeito, né, ao meu diodo, ó. O meu diodo, nesse caso, ele está sujeito a uma tensão reversa, que é a mínima tensão do circuito, ou o pico negativo, certo? Uma coisa interessante vejam vocês que a minha onda de entrada, ela tem uma determinada frequência, né? Aqui um período característico. A minha onda na saída, o meu Vout, ele tem essa mesma frequência. Ó, ele volta a se repetir somente quando completa aqui o período T, né, que é o mesmo período da minha onda de entrada. Então, nesse circuito retificador de meia onda, a gente pode falar que a frequência de entrada é igual à frequência da saída. Ou frequência da saída igual à frequência da entrada, né? Essa também é uma característica dos retificadores de meia onda. Então, tá bom. Então, seguindo aqui com os conceitos do retificador, né, a gente utilizou, pessoal, o diodo ideal. Mas e se esse diodo não fosse ideal? Se ele tivesse aquela queda de tensão que a gente conhece lá do silício de 0,7 volts. Como que ficaria esse o efeito dessa queda de tensão? Bom, nesse caso, apenas quando a tensão de entrada Vin for maior do que a tensão no joelho, é que o diodo vai entrar em condução. Isso daí a gente já sabe. Né? Para valores de Vin que são menores, né, ou iguais ao valor de VK, então o diodo não entra em condução. E a gente teria o modelo de circuito aberto. Acontece que, vejam vocês, que quando esse diodo estiver em condução, ele não vai ter uma queda de tensão. Se ele vai ter uma queda de tensão aqui, a tensão Vout, ela vai ser igual a quanto?
ela vai ser igual à tensão que está aparecendo lá na entrada, Vin, certo? Que é essa tensão aqui, menos a queda de tensão que existe lá no diodo devido ao efeito da queda de tensão no joelho. Então, Vin, que está variando no tempo, certo? Menos VK, que é uma constante. Então, vejam vocês que, trazendo isso para o gráfico, a onda de saída Vout, que eu vou desenhar aqui em azul, somente quando Vin for maior, aqui está a tensão de joelho, eu vou até desenhar ela aqui, VK, somente quando Vin for maior do que VK, eu vou ter o diodo fechado e aparecendo uma tensão na saída, que é a tensão de entrada menos VK. Então, somente durante esse período aqui, ó, após esse período inicial aqui, que o diodo ainda está aberto e não tem tensão na saída, é que eu vou começar a ter a minha onda aparecendo lá na saída. Então, Vin menos VK vai ser algo próximo a essa tensão azul que eu estou desenhando aqui. E a hora que a tensão Vin abaixar novamente de VK, quer dizer que o circuito agora não é mais aquele que tem o diodo com a chave fechada, agora o diodo está com a chave aberta, e novamente a corrente, a tensão no diodo, desculpe, vai a zero. Então esse vai ser o seu circuito equivalente. Durante o semiciclo negativo inteiro, claro, tensão Vin é menor do que a tensão no joelho, então o diodo está polarizado reversamente, então durante todo esse período é zero. E ele volta a ter uma tensão somente a hora que a tensão Vin for superior à tensão de joelho novamente. Então tá bom, o efeito então, dá para vocês verem é que eu vou ter um pico que é menor, né, um pico que é menor, deixa eu até desenhar aqui em outra cor, ó. Esse pico aqui, ele é menor, ele não tem um valor de V máximo, ele tem um valor de V máximo menos a queda de tensão no joelho do diodo. Tá, o valor máximo da tensão Vin é o V máximo. Esse daqui é o V máximo. Certo? Inclusive, eu esqueci de indicar, mas a onda em azul é a nossa onda Vout. Acontece, pessoal, que como a frequência, geralmente a gente trabalha com frequências, né, ali próximo de 60 Hz, esse período inicial aqui, ó, esse período inicial e o final de condução, em que o diodo não está conduzindo, né, eles são períodos que são bem próximos de zero, um T aproximadamente igual a zero. E também, como muitas vezes a gente utiliza uma tensão que tem um valor máximo, né, aqui, muito maior do que a tensão no diodo, então acaba que esse período inicial, ele pode ser desprezado nas suas equações, se você estiver trabalhando com a frequência elevada e também com valores mais elevados de tensão. Como consequência dessa aproximação, a tensão média no diodo agora, ela não vai ser dada agora em relação somente à tensão máxima, né? Ela vai ser o quê? Ela vai ser 0,318 ou 1 sobre π, né? Vezes a tensão máxima menos a tensão no joelho. Então, essa queda de tensão no joelho, vejam vocês, ó, essa queda de tensão no joelho, ela contribui no sentido de reduzir a tensão média, né? Então, isso daí é uma tensão média no retificador de meia onda, né, caso você esteja considerando o efeito de queda de tensão no diodo e desprezando, né, esses períodos iniciais aqui em que o diodo não está em condução, ou seja, características que são práticas e na maioria das vezes o resultado ele se aproxima bastante da realidade, porque a gente vai trabalhar com frequências, né, maiores do que 0 Hz, né, bem maiores do que 0 Hz. Então, esse daí é o comportamento. E aqui a gente tem uma figura de um circuito retificador de meia onda, agora um pouquinho mais bonitinho, né? E dá para vocês verem direitinho isso daí que eu acabei de falar para vocês, né? Então, uma tensão na saída que vai ter um pico menor que a tensão na entrada e um período inicial e final em que o diodo não vai estar conduzindo. Volta a conduzir só depois que que a tensão Vin de entrada for maior do que a tensão de joelho ou tensão VD aqui do diodo. Bom, com relação ao limite de operação, né, a corrente média no seu diodo, quando você leva em consideração o efeito de queda de tensão,
é dada por essa equaçãozinha aqui. Vejam vocês que a única diferença é que eu incluí a tensão lá de joelho, a tensão VK do diodo, né? E a sua corrente F, que é a corrente máxima, né? Desculpe, a corrente média que o diodo pode conduzir, né? Ela deve ser maior que a corrente média que você calculou. Então, você tem que ter uma corrente lá no diodo que você escolheu, por exemplo, um N4004. Essa corrente média, ela tem que ser maior do que a corrente que você calculou no circuito, senão você vai ter problemas, né, de um aquecimento excessivo do seu dispositivo. Né? E também o pico pode ser dado por essa pequena equação aqui, que está aqui mostrada para vocês, que também você deve levar em consideração na hora de estar escolhendo o diodo. E a tensão, principalmente com relação à tensão reversa de ruptura, né, a gente não quer que o diodo conduza no sentido reverso, né, a tensão do diodo escolhido deve ser maior, né, do que a máxima tensão reversa que está aparecendo lá no seu circuito. Isso daí a gente já sabe. Então, pelo datasheet, você consegue, por exemplo, encontrar para a série 1N4000, né, as quedas de tensões no diodo, e também os valores de tensão repetitiva, tensão média, tensão máxima, né, que pode estar sendo aplicada ali no seu diodo por um curto intervalo de tempo. Bom, pessoal, assim a gente responde a nossa quarta questão-chave, né, que o que é um circuito retificador? Então, esse circuito retificador é um circuito que faz a conversão de um sinal que é alternado no tempo para um sinal que é contínuo no tempo, né, e como que é o funcionamento de um retificador de meia onda. A gente viu que vai ter dois circuitos característicos, né, um em que a gente vai estar com o diodo fechado, né, e vai aparecer uma tensão na saída que é aproximadamente igual a tensão na entrada, isso se você não considerar o efeito de queda de tensão no diodo, né, e um outro circuito equivalente, que é um modelo de chave aberta para o diodo, de forma que não vai haver tensão na saída durante esse período em que o diodo está em bloqueio. Então, o exemplo é o seguinte, ele fala que nesse circuito, a gente deve obter a tensão média de saída, né, Vout está aqui indicado para a gente, a tensão em cima do resistor de 100 ohms, né, a frequência da saída, a tensão reversa máxima no diodo, a corrente média no diodo e a corrente também máxima nesse diodo. Logo em seguida ele pede assim para você, ele pergunta se o diodo está corretamente projetado. Por quê? Porque ele deu o tipo de diodo que está sendo utilizado, que é um N4001. Então, em outras palavras, a corrente média está respeitando o valor do datasheet, a máxima tensão reversa que está sendo aplicada, ela é menor do que a máxima tensão que esse diodo suporta reversamente? Então, em outras palavras, seria isso. E por fim, ele pede qual que é o efeito esperado se a gente retirar o transformador do circuito. Vejam vocês que eu tenho aqui na entrada uma fonte de tensão, que é a fonte da rede elétrica, que é 127 volts, RMS 60 Hz, um transformador com relação de espiras de 10 para 1, ou seja, ele é um transformador redutor de tensão, e a gente tem o nosso circuito retificador de meia onda que a gente acabou de estudar. Então, o primeiro passo aqui, pessoal, é encontrar o valor da tensão V2, porque encontrando o valor da tensão V2, a gente pode, inclusive, eliminar o transformador, né, e a fonte da rede elétrica do nosso circuito, simplificando assim a nossa análise. Então, primeiro, né, encontrar o valor de V2. Então, encontrar V2. A gente sabe da teoria de transformadores que existe uma relação proporcional entre a tensão aplicada e a relação de espiras do transformador, de forma que a tensão no primário dividida pela tensão no secundário, ela é igual à relação de espiras do primário dividida pela relação de espiras ali do secundário. Então, só isolando aqui a tensão do secundário, né, a gente vai encontrar que é um valor de V1 vezes N2 dividido por N1. O valor de V1, ele deu para você 127 volts eficazes, ou seja, 127 RMS, então 127 volts RMS. A relação de espiras aqui, né, para cada 10 espiras no primário, existe uma espira no secundário. Então, uma espira no secundário para cada 10 espiras no primário. Como resultado, você vai ter aqui que a tensão V2 vai ser igual a 12,7 volts RMS. O transformador ele não modifica a frequência do sinal da entrada e na saída, né? Ou seja, a frequência da saída desse transformador é igual à frequência da entrada, 60 Hz. Então agora eu posso reduzir o meu circuito, né,
colocando ali uma fonte de tensão no secundário, representando o transformador e a rede, né? E logo em seguida o meu retificador de meia onda. Então ficaria algo próximo a isso daqui, ó, o meu circuito equivalente nesse caso, o diodo 1N4001, em série com a fonte de tensão, em série também com a resistência lá do seu interesse. Então, colocando os valores, ficaria 12,7 volts RMS, isso é importante, 60 Hz, o seu diodo 1N4001, o valor de resistência é de 100 ohms, e a sua tensão Vout está nesse ponto aqui, né, que está indicado para vocês. Tá bom, feito isso, pessoal, agora é só aplicar todos aqueles conceitos que a gente acabou de estudar, né, começando, que ele pede aqui para a gente, ele pede a tensão média de saída. A gente acabou de deduzir todas as fórmulas, né, então vou fazer mais uma aplicação aqui, porque a gente já sabe que durante o semiciclo positivo dessa tensão aqui no secundário do transformador, o diodo vai estar conduzindo, né? E isso, claro, se a tensão for maior do que a queda de tensão no joelho. E para valores de tensão no secundário do transformador que sejam menores que a queda de tensão no joelho, a gente vai ter um circuito equivalente com o modelo de chave aberta, que a gente acabou de analisar detalhadamente agora há pouco. Então, a gente sabe que o valor médio de tensão, então, tensão média lá na saída, a gente viu que ele é dado por 1 sobre π, ou 0,318, né? Vezes a tensão máxima que está vindo dessa fonte aqui no secundário do transformador. E como esse diodo ele não é ideal, a gente tem que levar em consideração a queda de tensão no joelho. Então, menos a queda de tensão no joelho ali desse diodo. Qual que é o valor de VK? O valor de VK, né, você consegue encontrar no datasheet do diodo. Então, olha aqui para você ver. Ó. Se você olhar lá no datasheet do 1N4001, né, que é o diodo que a gente está utilizando, o 1N4001, você vai ver que uma das características dele é ter uma queda de tensão no sentido direto de 1,1 volts. Então, isso daqui é exatamente o valor que eu vou estar substituindo lá na minha equação. Então, tá bom. Então, eu já achei que VK tem valor de 1,1. Agora, resta encontrar o valor da tensão máxima. A tensão RMS não é 12,7? Então, o valor máximo, lá pela teoria de circuito, a gente sabe que no sinal senoidal é a multiplicação por raiz de 2. Então, o V máximo aqui é o quê? É 12,7 RMS vezes raiz de 2. Ou seja, encontrei o pico, que é o máximo valor dessa fonte aqui de tensão. Então, substituindo os valores, agora ficou só o aspecto matemático, né? Então, a tensão média na saída vai ser igual a, de acordo com as minhas contas, pessoal, eu encontrei um valor de 5,36 volts. Então, esse é o valor de tensão média na minha saída do meu retificador aqui desse exemplo. Vejam vocês que eu tinha um pico de aproximadamente ali algo próximo de 18 volts, né? E apenas uma pequena parcela apareceu lá na minha saída em valor médio. O que prova que esse retificador, como fonte CC, por exemplo, não poderia ser empregado. Tá bom, logo em seguida, ele pede a frequência da saída. Bom, a frequência da saída, a gente sabe que a frequência de entrada é igual à frequência de saída para um retificador de meia onda. Ou seja, como a frequência de entrada é 60 Hz, a frequência de saída vai ser exatamente também 60 Hz. Né? Então, essa é o valor da minha frequência na saída do meu circuito. Tá bom. A tensão reversa máxima no diodo. Isso vai acontecer, pessoal, claro, quando eu tiver o diodo na situação de polarização reversa. Né? Então, um quarto passo aqui seria encontrar a tensão mínima do meu circuito, que é de forma gráfica, né? Se você quiser representar isso de forma gráfica, ela acontece, né, quando num eixo aqui, um eixo ordenado, né, essa tensão a gente sabe que ela tem a característica de ser nula quando o diodo está conduzindo, né, e durante o período em que a onda
de entrada, que aqui no caso do secundário do transformador ela é negativa, o diodo passa a ser polarizado reversamente. Então aparece aqui, ó, uma tensão negativa no diodo e assim por diante. Então ele quer saber qual que é o máximo valor negativo que está sendo aplicado lá no diodo, ou seja, a tensão mínima na entrada, né? Que no caso aqui, relacionado ao secundário do meu transformador. Isso é importante, porque a gente não está ligado no primário, a gente está ligado no secundário do transformador. Para encontrar esse valor de V mínimo, é justamente o pico negativo, ou seja, a gente sabe que o pico é 12,7 vezes raiz de 2. Né? E é negativo porque está no semiciclo negativo dessa onda aqui do secundário do transformador, uma onda senoidal. Então, esse valor de V mínimo, com base no que eu acabei de mostrar aqui para vocês, então, a tensão reversa no diodo, né, é igual ao valor mínimo da tensão de entrada, no caso secundário do transformador, que é igual a menos 12,7 vezes raiz de 2, que é o pico negativo da tensão de entrada. Então, nas minhas contas, esse valor deu aproximadamente aqui menos 18 volts. Então, esse é o máximo valor reverso que o diodo está tendo que suportar aqui nessa aplicação. Logo em seguida, ele pede para a gente a corrente média no diodo. Certo? A corrente média, então aqui como quinto passo, a corrente média, a gente já sabe calcular também. Nessa corrente média, ela é dada pela tensão média, né? Tensão média sobre o valor de resistência. Então, a corrente média é igual à tensão média, a gente já encontrou o valor dela, que é de 5, cadê a tensão média? A tensão média é 5,36 volts. Então, 5,36 volts, dividido pelo valor de resistência, que é de 100 ohms. Então, me deu aqui 53,6 miliamperes. Então, essa aqui é a minha corrente média do meu diodo. Lembrando que essa é a corrente, inclusive, que o diodo deve suportar com base na corrente média fornecida pelo datasheet. Então, tá bom. Ele pede também, por fim, a corrente máxima no diodo. Então, como sexto passo aqui, ó, como sexto passo, a corrente máxima no diodo, ela acontece quando? Quando a gente tem a onda de entrada no pico positivo, né, que você vai ter a sua máxima tensão sendo aplicada sobre o resistor. Então, no pico positivo, inclusive, a gente vai ter o quê? Então, vai ter V máximo. Como eu tenho aqui o diodo, que não é um diodo ideal, que eu estou representando ele pelo modelo de tensão constante, vai haver, inclusive no pico positivo, uma queda de tensão lá no diodo. Essa queda tem um valor de VK, que no nosso caso é de 1,1 volt, né? E esse valor de pico vai estar sendo aplicado aqui em cima do meu resistor nesse momento. Então, durante o pico positivo do secundário do transformador, eu vou poder encontrar a corrente máxima como a tensão máxima menos tensão de joelho sobre o valor de resistência. Tensão máxima, a gente viu que está ali próxima a 18 volts, tensão de joelho 1,1, dividido por 100, nas minhas contas isso dá aproximadamente 169 miliamperes. Então essa é a máxima corrente que o meu diodo está sendo sujeito, né? Quando eu estou no semiciclo positivo e no ápice, né, no maior valor da minha onda que está ali no secundário do transformador. Então, com isso, eu calculei todos os valores pedidos. Agora, ele pediu para você identificar se o diodo está corretamente projetado. Bom, primeiro, vamos ver com relação à corrente média que ele está suportando. Ele está suportando uma corrente média aqui no circuito. A nossa corrente média deu de aproximadamente 54 miliamperes. Esse diodo, de acordo com o datasheet, ele suporta uma corrente média, está aqui identificado, ó, uma corrente média de 1
ampere. Então, o N4001 está aqui nessa seção, né? Então, esse 1 ampere vale para todos esses diodos, né? Então, tá ok, tá beleza. Suporta essa corrente, então, porque a corrente do nosso circuito é menor do que a corrente máxima que ele suporta, média. Então, tá ok. Com relação à tensão reversa máxima, aqui no nosso circuito está havendo uma aplicação de menos 18 volts. Será que esse diodo suporta essa tensão? Ó, um N4001, ele suporta uma tensão repetitiva reversa máxima de 50 volts. Então, como 18 é menor do que 50, está ok. Né? A gente está longe, inclusive, de atingir o limite ali de ruptura reversa do diodo. Então, está ok para essa aplicação também. Bom, aqui agora resta saber somente a máxima corrente, né? A máxima corrente que o diodo está sendo, né, ali no nosso circuito que está passando por ele é de 170 miliamperes, mais ou menos. E o diodo, em forma rápida, ele consegue suportar ali até 30 amperes esse diodo. Então, tá ok. Então, não vai ter nenhum tipo de problema, não. A gente pode concluir que o diodo 1N4001, aqui nesse circuito, ele está bem projetado. Ele atende, sim, a essa aplicação. Logo em seguida, pessoal, ele pediu para a gente quais seriam os efeitos esperados se não houver o transformador no circuito. Ou seja, eu pego a tensão da rede elétrica e aplico diretamente nesse diodo. Vejam vocês que todos esses valores aqui que eu encontrei, né, eles serão agora multiplicados por 10. Né, justamente por quê? Porque eu não tenho mais a relação do transformador de reduzir a tensão. Então, por exemplo, a tensão máxima reversa que esse diodo vai estar suportando, ela não é mais de 12,7 vezes raiz de 2, ela é de 127 vezes raiz de 2, que dá 180 volts. Então, essa tensão reversa máxima é de 180 volts. O diodo suportaria isso? A gente viu aqui que a máxima tensão reversa é de 50 volts. Então, o diodo jamais ele suportaria essa tensão de 180 volts reversamente aplicada sobre ele. Então, a gente espera uma condução de uma corrente elevada no sentido reverso. Ou seja, esse diodo provavelmente vai ser danificado. Né? Então, esse aqui, né, você poderia fazer aqui também pela corrente e outras, né, variáveis que a gente acabou de calcular, para você ver que esse diodo não poderia ser aplicado ali, caso não houvesse o transformador no circuito. Ou caso a gente colocasse a tensão da rede elétrica diretamente ali nos terminais do diodo e do resistor. Então, essa é a conclusão. A gente vai estar dividindo a aula, né, nos dois tipos de retificador, que é o retificador em derivação central e o retificador em ponte de Graetz. Então, começando aqui com o retificador em derivação central, seguindo já com as questões chaves da aula de hoje, né, a primeira delas é: quais são as características de um transformador com TAP central? Com certeza a gente estudou isso lá em circuitos, porém vale a pena a gente fazer uma breve revisão e entender o funcionamento dele bem rapidamente. Segunda questão-chave: é possível a gente obter um valor médio de tensão de saída maior do que aquele obtido no retificador de meia onda? Se vocês bem se recordam, a gente tinha um valor médio que era baixo, né, 0,318 ou 31,8%, né, da tensão de pico ali na carga. Então, é um valor realmente baixo, você perde muito. Tem como a gente melhorar isso? Terceira questão-chave: quais são os tipos de retificadores de onda completa e as suas particularidades? Quarta e última questão-chave: como que a gente utiliza os retificadores para estar construindo fontes de corrente contínua? Então, essas questões chaves todas a gente vai estar respondendo aí na aula de hoje. Começando com o tópico 4, então, já tratando do retificador de onda completa em derivação central, a primeira coisa é, como ele depende de um transformador com TAP central, é interessante a gente rever o conceito, né, desse transformador. Nesse transformador, pessoal, a gente vai ter ali o primário ligado à sua tensão de entrada, né, que, claro, é uma fonte de corrente alternada. A gente vai ter uma relação de transformação de N1 para N2, e podem vocês ver que no secundário eu tenho, na metade dos enrolamentos, uma derivação. Por isso que ele é chamado de transformador com TAP central, ou derivação
central, porque na metade do enrolamento secundário, a gente tem ali uma derivação. O que isso quer dizer? Quer dizer que metade dessas espiras N2 está aqui na parte de cima do meu secundário do transformador e metade está na parte de baixo. Então, o que vai acontecer aqui é, a partir da imposição de uma tensão no primário, que eu vou chamar aqui de Vin, certo? Eu vou ter, então, uma tensão no mesmo sentido, né, que foi desenhado ali no primário, no meu secundário. Eu vou chamar, então, isso aqui de, por exemplo, VA. E a mesma coisa eu vou ter ali na minha segunda metade dos enrolamentos secundários do meu transformador com tap central. Então, vai aparecer essas tensões que estão indicadas para vocês. Na entrada, o primário Vin, né, na metade superior da tensão secundária, ali dos enrolamentos secundários, vai aparecer uma tensão VA e na metade inferior uma tensão VB. Como aqui a gente tem, claro, o TAP no meio, eu posso afirmar que VA é igual a VB. Ou seja, né, se aparecer um pico positivo aqui em VIN, vai aparecer um pico positivo em VA nesse sentido e um pico positivo também em VB nesse sentido que está indicado aqui para vocês. Lucas, eu nunca vi um transformador com TAP central. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo mostrado, um transformador que tem ali como tensão de entrada, ele é bivolt, né? Você pode ligar ele tanto em 110 quanto em 220 volts na entrada, né? E a saída, vejam vocês que ele tem aqui os dois terminais azuis, são os dois terminais superior e inferior. E o terminal 0 volt aqui indicado para vocês, que é o cabo branco, esse aqui é o terminal do TAP central. Então, quer dizer, inclusive, que a gente consegue calcular a relação de transformação desse transformadorzinho aqui, ó. Se você estiver usando a relação, né, como entrada em 110 volts, então Vin 110 volts, e a saída, né, em 24, vejam vocês que esse 24 é justamente a soma de VA com VB, né? Então, é a tensão no secundário do transformador como um todo, não só em uma metade. Isso eu alcançaria pegando aqui, ó, a tensão desse cabo azul em relação ao cabo azul da parte inferior, né? Assim eu tenho ali os meus, entre esses dois cabos, né, 24 volts, a partir de uma determinada tensão de entrada. Então, nessa primeira relação de 110 para 24, a relação de transformação é de 4,6 para 1, né? E se você estiver utilizando ali 220 volts, a relação de transformação é de 9,2 para 1. Então, é bem comum a gente estar dando essas relações de transformação do modo aí como vocês estão vendo aí na nossa figura. Bom, feita essa breve introdução acerca de transformadores com TAP central, porque é realmente muito importante para a aula de hoje, a gente segue, né, inclusive já respondendo a nossa primeira questão-chave, né, que quais são as características de um transformador com TAP central, né? Então, a gente vai ter ali um secundário, que tem no centro dele uma derivação, de forma que eu tenho metade da tensão do secundário na parte superior e metade da tensão secundária na parte inferior. E isso tudo, claro, também obedecendo a uma relação de espiras entre a tensão no primário e a tensão ali no secundário. Isso daí vai te dar a relação de espiras desse transformador. Seguindo, pessoal, a gente já pode apresentar, então, o circuito retificador de onda completa em derivação central. Então, essa parte em preto é a parte que a gente já conhecia, a parte em azul é a parte de novidade aqui no momento, né, que é a inserção dos diodos nessa configuração para se ter a retificação da onda completa. Então, o que a gente tem aqui é, né, o primário do transformador ligado a uma fonte de tensão, que pode ser, por exemplo, a rede elétrica. Aqui a gente tem um diodo D1 ligado na parte superior do enrolamento, né, do secundário, um diodo D2 ligado na parte inferior do enrolamento secundário, né, e aqui a gente tem, na derivação, a ligação da nossa carga, né, que está, inclusive, ali, é o nosso ponto de referência, é o nosso terra, né, e o resistor, ou a sua carga, ela é ligada aos dois cátodos dos diodos. Então, vamos analisar agora com calma qual que é o comportamento desse circuito quando a gente está
né, analisando ele ali para uma fonte de tensão CA na entrada. Tá. Primeiro, pessoal, vamos analisar esse circuito para o semiciclo positivo da onda de entrada. Se esse semiciclo está positivo, quer dizer que eu estou impondo aqui no primário do meu transformador, vou desenhar aqui de cor diferente para vocês, vou desenhar, por exemplo, de cor azul. Então, a gente está impondo no primário do transformador uma tensão de entrada Vin, que é exatamente essa representada pela sua flecha azul. Então, essa tensão de entrada, ela vai aparecer, né, de acordo com a relação de transformação ali do seu transformador, vai aparecer lá nos terminais do secundário. Como? A gente já viu. Então, ela vai aparecer para cima aqui, nesse primeiro, né, a parte superior do enrolamento secundário, e também vai aparecer com a flechinha para cima na parte inferior do enrolamento secundário. Então, vai estar ali para mim as duas tensões que eu chamei de VA e VB, que são as tensões ali no secundário do transformador com derivação central. A chave para entender isso daqui, pessoal, é olhar para os diodos e identificar se eles estão diretamente ou reversamente polarizados. Então, lembrando que a gente está aqui no semiciclo positivo, vejam vocês que a tensão aqui no anodo do diodo D1 provavelmente está maior que a tensão no catodo. Né? Justamente por quê? Porque você já tem uma aplicação de uma tensão que é positiva nesse sentido. Se você quiser ainda prever isso de outra maneira, pense no sentido de corrente que essa fonte de tensão aqui do secundário transformador VA está impondo sobre esse circuito. Vejam vocês que ela está tentando fluir uma corrente pelo circuito que é no sentido da flechinha verde, que eu indiquei aqui agora para vocês. Ou seja, no sentido de condução do diodo. Então, esse diodo D1, ele está conduzindo. Como a gente está tratando ali de um diodo ideal, agora no início, então a gente pode substituir o diodo D1 pelo modelo da chave fechada. Então, esse diodo D1, eu venho aqui e substituo ele pela minha chave fechada. Então, esse daqui, por enquanto, a situação do diodo D1. Bom, o diodo D2. Vejam vocês que a parte negativa de VB, ela está ligada aqui no anodo, né, e provavelmente o catodo vai estar mais positivo do que essa tensão no anodo de D2. Então, esse diodo, ele está reversamente polarizado. Se você quiser, basta você também tentar ver como que essa fonte de tensão, ela impõe uma corrente sobre o diodo. Vejam vocês que ela está agindo no sentido de impor uma corrente no diodo, que é da minha direita para a minha esquerda. O diodo não vai aceitar essa imposição de corrente nesse sentido. Então, já é um indício de que esse diodo, sim, está reversamente polarizado. Então, já que ele está reversamente polarizado, a gente pode estar substituindo ele, de acordo com o que a gente já estudou até agora, por uma chave aberta, de forma que, pelo diodo D2, não flui nenhum tipo de corrente. Feito isso daqui, você já analisou metade do circuito. Basta agora você estar fazendo ali as formas de onda, né? Está identificando as formas de onda. Para isso, vamos começar aqui então com Vout. Vejam vocês que Vout, né, o sentido positivo adotado é a tensão no sentido da flecha, que está indicado aqui, positiva nesse nó, e o terminal negativo ali na referência, que é o terra. Olha só para vocês verem, a tensão Vout, se vocês ligarem aqui, ó, esse ponto azul, né, maior até o secundário transformador, vocês vão ver que essa tensão Vout é exatamente a tensão VA. Né? Se vocês acompanharem o ponto aqui da tensão nodal, vocês vão ver que a tensão que está sobre o resistor nesse momento é a tensão VA, que é justamente o quê? Justamente, né, a tensão VIN multiplicada lá pela relação de transformação do transformador. Então, aqui eu posso desenhar para mim, ó, eu posso desenhar essa tensão Vout, inclusive de verde, deixa eu trocar a cor então. Essa tensão ela vai acompanhar a movimentação da minha tensão de entrada, né? Claro, multiplicada pelo fator da relação de transformação. Mas ela vai ter então o mesmo comportamento gráfico. Então, um comportamento gráfico semelhante a esse que eu acabo de desenhar para vocês. Lembrando que essa tensão aqui, ela tem, claro, uma diferença em termos de amplitude em relação à tensão Vin que você está aplicando lá na entrada. Mas, tá, tudo bem.
E como que fica a tensão no diodo D1? Bom, vejam vocês que se o diodo D1 está conduzindo, então a queda de tensão que tem nesse dispositivo, que é nesse sentido, é zero, é nula, porque aqui a gente tem o mesmo ponto, o diodo é um diodo ideal. Então, a tensão VD1, durante esse período, durante o semiciclo positivo da tensão de entrada, ela é nula, ela é de 0 volt. Tá, tudo bem. Agora vamos ver aqui, ó, qual que é a tensão envolvida no diodo VD2. Bom, o diodo VD2, né, se vocês bem se recordam, né, o jeito que ele estava desenhado dessa maneira aqui, certo? Então, agora que ele está com a chave aberta, né, e claro, a tensão nele aparece no sentido contrário aqui ao de condução do diodo. Então, como ele está aberto, como esse diodo ele está aberto, qual que é essa tensão que está aparecendo aqui sobre ele? Vejam vocês que no terminal, em um dos terminais aqui, né, no terminal da flechinha, né, do meu sentido que eu adotei como positivo dessa queda de tensão, a gente tem o quê? A parte de baixo de VB, certo? E a outra parte da flechinha, ela está ligada lá em cima, lá na outra ponta do transformador. De forma que fica claro aqui para você que a tensão no diodo VD2, ela é o quê? Ela é exatamente menos VB menos VA. Por que do menos? Porque essa flechinha ela está no sentido contrário a dos transformadores da tensão, no sentido de tensão que está presente lá no secundário dos transformadores. E se você rodar a malha aqui também, você vai conseguir identificar isso. Vejam vocês, ó, vou estar escrevendo então aqui, no sentido anti-horário. Na verdade, no sentido horário, eu vou rodar a malha aqui. Então, eu vou ter uma tensão VD2, mais uma tensão VB, mais uma tensão VB, mais uma tensão VA, que é a tensão na parte superior. E agora, como eu já voltei aqui para o meu diodo, né, fechando a malha externa, isso tudo é igual a zero. Então, isso prova para mim exatamente que VD2 é igual a menos VA menos VB, que são as tensões ali no secundário do transformador. Já que VA é igual a VB, então você pode concluir que essa tensão VD2 ela é igual a menos 2 vezes a tensão em cada uma parte dessa, ou 2 vezes VA, ou 2 vezes VB. Então, é o dobro da tensão ali em relação a VA ou VB. Então, você pode vir aqui desenhar no seu gráfico, né, durante esse período em que o semiciclo é positivo, ela vai acompanhar, porque VA, lógico, está variando no tempo, né, juntamente com a tensão lá de entrada do transformador, só que ela vai ter uma amplitude dobrada, uma amplitude vezes 2. Então, a hora que você for desenhar, você vai desenhar aqui, ó, os valores negativos, certo? Para o semiciclo positivo. A gente está aqui com a tensão reversamente sendo aplicada no diodo D2, né? E essa amplitude, ela é o quê? Ela é duas vezes a tensão de pico, né? Ou a tensão VA máxima, tensão de pico máxima em VA ou VB, tanto faz, certo? E inclusive, pessoal, vejam vocês que essa é uma desvantagem dos retificadores, né, de onda completa em derivação central, justamente porque esse diodo está submetido a uma tensão, né, que é 2 vezes a tensão ali da derivação. Então, o seu diodo ele tem que suportar essa tensão aqui no sentido reverso. Então, tem que estar de olho nisso. Bom, então assim a gente completou a nossa análise para o semiciclo positivo. Respondendo então aqui, qual dos diodos conduzem ou conduz nesse sentido? Então a gente vai ter inicialmente, durante o semiciclo positivo, a condução de D1, certo? D2 está, D1 eu vou colocar on para indicar que ele está em condução, D2 eu vou colocar off para indicar que ele está bloqueado. Então, e a tensão reversa máxima no diodo que não está conduzindo, ela é 2 vezes a tensão, né, aqui em um terminal, nos terminais ali da derivação central.
Então tá, tudo bem. Então, feito para o semiciclo positivo, dá para a gente analisar o semiciclo negativo, que, claro, vai ter um comportamento bem próximo. Agora a gente está na parte, então, em que a tensão na entrada, ela inverte a sua polaridade. Então, a tensão agora, o sentido que ela realmente está sendo aplicada lá no seu primário do transformador, ela inverteu. Então, ela inverteu, ela está sendo aplicada nesse sentido da flecha aqui de tensão de entrada. Bom, então, a tensão agora no primário, ela está no sentido que eu estou indicando aqui com a flecha azul, no primário, e ela vai aparecer exatamente nesse sentido também no secundário. Como a gente tem o TAP central, ela vai estar dividida entre os dois. Então, na parte superior, nesse sentido, e na parte inferior, nesse sentido. Dá para vocês já imaginarem que agora eu estou com o diodo D2 conduzindo, justamente pelo sentido da tensão VB, que está sendo aplicada aqui no secundário do transformador, né? E eu estou com o diodo D1 aberto, justamente porque o diodo está reversamente polarizado, D1 está reversamente polarizado. Então, substituindo pelo modelo equivalente, então, o diodo D1 agora é uma chave aberta, e o diodo D2, nesse momento, durante o semiciclo negativo de Vin, ele é uma chave fechada. Bom, então vejam vocês que agora eu continuo, né? Eu continuo aqui colocando uma corrente no meu circuito que é no sentido desenhado pela flecha. E essa corrente, claro, ela não vai poder passar por D1, então ela vai fluir pela carga, inclusive no mesmo sentido que a gente tem durante o semiciclo positivo. Então, se a gente voltar no semiciclo positivo e analisar que jeito que essa corrente estava passando pela carga, vejam vocês que a corrente que eu desenhei aqui em cima, ó, ela vem, passa por D1, o diodo D2 está aberto, então essa corrente não desce para D2, e ela então só tem um caminho de passar pela carga no sentido que a gente adotou aqui como positivo, né, voltando para o TRR e assim fechando o circuito. Então, no semiciclo negativo, a corrente na carga, ela continua passando por nesse mesmo sentido, da direita para a esquerda. Né? Então, o que a gente tem aqui? Vout, essa tensão Vout, ela é exatamente o quê? Exatamente a tensão VB que está sendo aplicada aqui. Então, ela continua o quê? Ela continua positiva, ela não é negativa. Então, o que a gente tem aqui, ó, como resultado dessa inversão, é a aparição de uma tensão Vout, lá na minha saída, que tem o mesmo sentido, certo? E tem o mesmo valor de que VB, só que vejam vocês que é a situação contrária à tensão da entrada que a gente adotou como positiva, porque a gente tinha adotado o quê? Tensão VB positiva para cima. Né? Aqui eu só indiquei com a flechinha para baixo para falar para vocês que o sentido real já mudou, né, para baixo. Mas o sentido que a gente adotou como positivo, ele é para cima aqui em VB. Então, a tensão Vout ela é igual a menos VB. Se a minha tensão Vout é igual a menos VB e VB agora está com essa característica aqui, que é negativa, então a gente tem a reflexão dessa onda para cima. Vejam vocês que dos dois, né, durante todo os dois semiciclos da minha tensão de entrada, tanto o positivo quanto o negativo, apareceu uma tensão na saída que é positiva nos dois, justamente porque a corrente elétrica ela está sempre fluindo da direita aqui do resistor para a esquerda do resistor, de forma que eu sempre vou ter uma queda de tensão aqui que é positiva no sentido indicado ali pela flechinha Vout. Uma vez entendido isso, né, agora a gente já pode partir para calcular ou ver, né, a forma de onda das tensões nos dois diodos, que é VD1 e VD2. VD1. Bom, agora o diodo D1 está aberto, certo? Então, o sentido que a gente adota como positivo, né, que é o sentido que é indicado por essa flecha que eu acabei de desenhar em cima do diodo D1,
dá para vocês verem que a gente tem no diodo D1 a aplicação aqui, ó, esse terminal aqui ele tem uma tensão que é menos VA, uma tensão que é menos VA, certo? E no outro terminal a gente tem a aplicação da tensão VB, de forma que a tensão total, assim como a gente tinha no caso anterior, durante o semiciclo positivo, vai ser a soma dessas duas tensões, né? Então, a tensão VD1, ela é igual a menos VA e menos VB. Então, da mesma maneira, a gente tem aqui, por exemplo, menos 2 VA, já que a tensão VA é igual à tensão VB, devido ali à ação do tapo central. Então, agora, durante esse semiciclo negativo da tensão de entrada, o que a gente vai ter é a tensão VD1 indo para um valor negativo, inclusive ali com um valor de menos 2, por exemplo, a tensão VA de pico. Então, assim como a gente teve o pico de tensão acontecendo no diodo VD2 no semiciclo positivo, no diodo VD1 apareceu no semiciclo negativo da onda aí de entrada. E o diodo VD2, como que fica a tensão em cima dele? Já que ele está conduzindo, essa tensão que existe nele é nula, né? Então, a tensão é zero aqui para um diodo ideal. Então, feito isso, claro, como agora a onda da entrada ela começa a se repetir no tempo, né, partindo agora para o semiciclo positivo, então esse comportamento é um comportamento cíclico e vai continuar se repetindo no tempo. Respondendo as perguntinhas, né, qual dos diodos conduz nesse sentido? Nesse semiciclo, desculpe. Agora a gente está com o diodo D2 conduzindo, então eu vou colocar D2 on, e a gente tem o diodo D1 desligado. Então, o diodo D1 está off, ou em bloqueio ou reversamente polarizado. Qual é a tensão reversa máxima no diodo que não está conduzindo? Então, a gente viu aqui que vai aparecer ali, né, uma tensão que é menos 2 vezes a tensão em um dos terminais, né? Isso relacionado, claro, à tensão de pico, já que ele pede aqui a maior, ou seja, é o pico dessa tensão multiplicado por 2. Qual é a frequência do sinal de saída? Bom, se eu olhar esse gráfico aqui, que a gente acabou de traçar para o retificador de onda completa, vejam vocês que a frequência ou o período da onda de entrada, ele acontece mais ou menos por aqui, ó. Então, esse é o período que se remete a uma frequência da minha entrada. Dá para vocês verem claramente que a onda de saída, essa onda aqui em verde, ela vai se repetir a cada metade do período, ou seja, uma vez que completou metade do período da onda de entrada, eu já começo a repetir a minha onda de saída. Ou seja, em outras palavras, a frequência dessa onda de saída ela é o dobro. Então, essa frequência aqui da onda de saída, vou escrever como frequência F-out para saída, ela é o dobro da frequência de entrada. E essa é uma característica dos retificadores de onda completa. Inclusive, por essa imagem, fica claro, né, por esse gráfico, fica claro por que esses retificadores são chamados de onda completa. Porque eles, tanto o semiciclo positivo da onda de entrada, como o semiciclo negativo da onda de entrada, elas aparecem lá na saída. E não somente metade ou um semiciclo, como era lá no retificador de meia onda. Então, os dois semiciclos estão presentes, retificados na minha onda de saída. Por isso que esse retificador chama retificador de onda completa. Em derivação central, porque ele utiliza aqui como princípio um transformador que tem a derivação central, ou TAP central. Então, uma vez que a gente completou a análise qualitativa, dá para a gente passar agora para a nossa análise quantitativa do retificador de onda completa, aqui com derivação central. Para fazer isso, inicialmente a gente está interessado no cálculo do valor médio de tensão desse retificador. Bom, a gente já conhece a fórmula para cálculo de tensão média,
né, que é o inverso do período, com a integral de 0 até o período da função de t no tempo integrado em relação a dt. Então, dá para a gente aplicar esse conceito aqui facilmente para essa onda do retificador, onda completa derivação central. E uma vez que a gente aplica aqui, a gente consegue encontrar o valor médio dessa tensão. Ou um valor que fica, por exemplo, aqui indicado, ó, pela linha tracejada em vermelha. Então, a tensão média. Qual que é esse valor? Esse valor, escrevendo aqui, inclusive, a fórmula, a tensão média na saída é o quê? É o inverso do período. Qual que é o período envolvido aqui? O período é esse T sobre 2. Então, T sobre 2 é o período. Integral de 0 até o período aqui é T sobre 2. A função no tempo aqui é justamente o quê? É justamente a função ali a senoidal, né? Em que a gente tem aquela equação da onda. Só que, claro, a gente vai ter ali a relação de transformação entre o primário e o secundário. Então, eu vou estar indicando aqui como V máximo a tensão máxima lá no resistor, lá na carga. Então, a equação da onda fica V máximo, que é o pico, certo? V máximo, seno de ômega t, isso tudo integrado em relação ao tempo dt. Fazendo isso, você vai encontrar que esse valor da tensão média, ela vai ser igual a 2 sobre π vezes V máximo. Olha só, se vocês compararem o valor que deu aqui em relação ao valor do retificador de meia onda, vocês vão ver que o que apareceu de diferente aqui foi esse numeral 2. Esse numeral 2 quer dizer para mim que essa configuração aqui, né, de retificador de onda completa, ele traz para mim uma tensão média de saída que é o dobro em relação à tensão média de um retificador de meia onda. Então, isso é um dado muito bom, porque se a gente está em busca de ter um sinal que é o mais contínuo possível no tempo, é melhor que ele tenha um valor CC ou um valor médio maior. Então, a gente pode dizer que o valor médio de tensão obtido pelo retificador de onda completa, ele é maior do que o valor médio de tensão obtido por um retificador de meia onda. Se você quiser, muitas vezes o pessoal utiliza a abreviação, né, desse 2 sobre π, que dá 0,636 de V máximo. Então, o pessoal também costuma utilizar isso daqui é uma aproximação de 2 dividido por π. Bom, isso daqui é para a tensão média de saída, certo? A tensão média de entrada, pessoal, olha só, se você olhar bem aqui nesse gráfico, você vai ver que ele tem essa área A1 para o semiciclo positivo e você tem a área A2 para o semiciclo negativo. Essas duas áreas, como elas são iguais, né, e o princípio da integral é justamente esse, né, de cálculo de área, espera-se que a tensão média para um sinal de entrada, aqui no caso, vai ser de 0 volts. Se você quiser fazer a integral, você vai ver exatamente que ela vai dar 0, essa integral aqui do valor médio. Então, a gente saiu de um sinal que era alternado no tempo e que tinha um valor médio de tensão nulo, para um sinal que é contínuo no tempo e que tem um valor médio equivalente a 63,6% do valor de pico ali da tensão lá na entrada, lá na saída, desculpa, em cima do resistor. Bom, feita essa análise quantitativa, a gente responde a nossa segunda questão-chave, né, que perguntou para a gente, né, como que é possível obter um valor médio de tensão de saída maior do que o retificador de meia onda. E a gente viu que sim, é possível, inclusive a gente com o retificador de onda completa, a gente consegue ter ali um valor de tensão média, então tensão média lá na saída é equivalente ou aproximadamente a 0,636 de V máximo, ou, em termos relativos, um aumento de 100%. Então, é um aumento muito bom
em relação ao retificador de meia onda. A maioria das aplicações vão envolver o retificador de onda completa, justamente porque ele tem um valor médio de saída bem maior em relação ao valor médio do retificador de meia onda. Bom, é possível calcular também o valor médio de corrente nos diodos do retificador de onda completa com derivação central. Por que isso é importante? Porque a corrente média, como a gente já sabe, a corrente média no sentido direto do diodo, ou no sentido de condução, que no datasheet é dado por a IF-AV, ela é um parâmetro ali de escolha do diodo. Então, é importante a gente estar encontrando esse valor médio de corrente. Vejam vocês que, por exemplo, para o diodo D1, no período em que ele está conduzindo, a tensão sobre ele é zero, né? Então, é justamente sobre esse período que a gente está interessado, porque no período seguinte, como ele está aberto, ele não conduz nenhuma corrente. Então, a integral daquele período ali em que está o diodo aberto, logicamente, a integral vai dar zero. Então, durante o período em que ele está conduzindo a corrente, vejam vocês que a corrente I que passa por ele, pelo diodo D1, é exatamente a corrente que está passando ali pelo resistor R. Forma-se um circuito sério aqui entre o secundário do transformador na parte superior, o diodo D1 e o resistor R, que é a minha carga aqui no caso. Então, aqui fica fácil de calcular esse valor médio, né? Por quê? Porque ele vai ser bem semelhante ao cálculo lá dos retificadores de meia onda. Por quê? Porque somente metade do período, ou no período T sobre 2, é que esse diodo está conduzindo. Durante o semiciclo negativo, vai ser o diodo D2 que vai conduzir aqui no caso. Bom, então, como que fica, então, esse cálculo da corrente média, né? E médio, a corrente média, se vocês realizarem aqui o cálculo integral, vocês vão encontrar que ela é exatamente 0,318, ou, se você quiser ser mais preciso ainda, 1 sobre π, né, do quê? Da tensão máxima que aparece lá em cima do seu resistor, ou, né, aqui no caso da nossa carga, dividido pelo valor de resistência. Esse V máximo sobre R é justamente o quê, pessoal? É justamente o pico de corrente, né? Esse V máximo sobre R, isso aqui, ó, é o I pico, né? É o I pico. É o pico de corrente que está aparecendo lá nesse resistor. 1 sobre π é por quê? Porque justamente ele está aqui conduzindo somente metade do período total, né? Porque a outra metade é o diodo D2 que está em condução. Então, isso daqui, né, essa aqui é a formulazinha básica para você estar encontrando aí a sua corrente média, né, que está passando pelo seu diodo D1. O diodo D2 vai ser a mesma coisa, né, porque é no semiciclo negativo, né, somente que ele está conduzindo. Durante o semiciclo positivo, o diodo D2 está ali aberto. Bom, continuando mais aqui, avançando com os conceitos, a gente analisou de forma qualitativa e também quantitativa o diodo no circuito ali, retificador de onda completa em derivação central, só que como um diodo ideal. A gente sabe que existem perdas envolvidas, existem as quedas de tensão de joelho do diodo, e assim por diante, existem as não idealidades. Então, como que ficaria o comportamento dessa tensão de saída diante da utilização de um diodo que não é ideal? Por exemplo, utilizando o modelo de tensão constante. Então, aqui eu trouxe para vocês, ó, as duas situações possíveis que a gente tem, né? Essa tensão em vermelho, ela é a tensão, aqui, ó, eu vou até tirar aqui de VIN, ela não é VIN, eu já vou colocar ela como sendo a tensão no secundário do transformador. Por exemplo, eu vou colocar ela como sendo a tensão VA. Está em vermelho, então vou respeitar aqui as cores. Então, ela é a tensão VA. Certo? Pensa que essa tensão aqui é a tensão VA que está ali presente no seu, na parte superior da derivação central do transformador. Bom,
Pelo modelo do diodo, a gente já sabe que ele, então, só vai conduzir, né, utilizando aquele modelo de tensão constante, quando a tensão aplicada ali nos seus terminais for maior do que a tensão de joelho, ou VK, que a gente chama aqui. Então, se eu desenhar VK no meu gráfico, eu vou desenhar ele aqui de uma outra cor, vou desenhar ele, por exemplo, da cor azul, vou desenhar aqui VK. Vou exagerar aqui no gráfico, pessoal. Claro, a gente sabe que essa tensão ela é bem menor do que eu estou colocando aqui em frente à tensão de entrada, mas eu só estou exagerando para a gente ver o efeito. Então, a saída, né, só vai ter um sinal presente aqui na saída se o diodo conduzir. E como que esse diodo D1 conduz? Quando a tensão aplicada ali, nos terminais deles, for maior do que VK. Então, só a partir desse instante aqui, deixa eu mudar minha cor para a cor verde, só a partir desse instante aqui é que o diodo vai entrar em condução. E vejam vocês que a tensão Vout, ela vai ser a tensão VA, aqui no meu secundário do transformador, menos a tensão VK. Lembrando que VA, ela está alternando no tempo, e VK é uma tensão contínua, lá do modelo de tensão constante. Então, todos os valores, a gente pode escrever aqui, ó, nessa parte superior, que Vout vai ser igual a VA, que varia no tempo, menos a tensão de joelho do diodo, porque está passando ali por aquela região de cima no diodo D1. Então, trazendo isso para o nosso gráfico, a gente vai ficar com um comportamento aproximadamente assim, que não vou estar desenhando. Então, 0, enquanto o diodo não alcança a tensão de joelho, né, na verdade, a tensão de entrada não alcança a tensão de joelho. Logo em seguida, eu sempre tenho aqui um valor, né, aumentando de acordo com a tensão VA aumenta, que é a tensão de entrada menos a tensão de joelho do diodo. E a hora que a tensão aplicada ela se torna menor que a tensão de joelho, o meu diodo para de conduzir, sendo 0 novamente. Então, esse daqui, né, essa verde aqui, é a tensão Vout que a gente espera para o semiciclo positivo da tensão VA ou da tensão aplicada ali no secundário do transformador. Bem, para o semiciclo negativo vai ser exatamente a mesma coisa. A tensão aqui, na verdade, o diodo D2, ele só vai começar a conduzir quando a tensão aplicada for, aqui no caso, maior do que VK. Ou, em módulo, isso eu falando em módulo, mas poderia pensar em termos também negativos, quando o catodo do diodo D2 tiver uma tensão que é menor em relação ao anodo. Então, trazendo isso daqui para o gráfico, quando essa tensão for menor do que VK, vou até desenhar aqui o VK da parte inferior, para a gente ter a noção de quando vai ser isso. Então, a partir desse momento aqui, ó, ocorre a condução do diodo. Então, desenhando em verde aqui em cima. Desenhei em azul. Pegando a onda, a cor verde. Então, durante esse momento aqui, hora que a tensão no catodo de D2 se tornar mais negativa do que a tensão no anodo, né? Isso levando em consideração a queda de tensão que já existe ali no diodo, então eu vou ter a minha condução da minha onda. Aqui eu estou exagerando, viu, pessoal? Claro que o período de integração disso vai ser menor, né? Esse período em que o diodo vai ficar aqui, ó, esse período em que o diodo vai ficar, né, sem condução, ele vai ser bem curto, justamente por causa da frequência elevada da onda lá da entrada. Então tá, então esse daqui é o comportamento, né, que a gente vai esperar caso a gente leve em consideração as quedas de tensão, né, que estão presentes ali no diodo. E qual que é o valor máximo dessa tensão? Qual que é o valor máximo desse pico, desse primeiro pico e desse segundo pico, que acontecem respectivamente durante o semiciclo positivo, né, durante o semiciclo positivo e aqui durante o semiciclo negativo dessa tensão aplicada. Esse valor é justamente o quê? É a tensão de pico da entrada, eu vou, por exemplo, indicar como VA pico menos a tensão VK. Então, esse daqui é o meu valor de tensão máxima que está sendo aplicada na carga ou na resistência R.
Se a gente for levar em consideração essa queda de tensão, então, na nossa análise quantitativa, o que vai influenciar? Vejam vocês que a minha tensão média, a gente já, inclusive, falou sobre ela, a tensão média, ela é igual que a 2 sobre π vezes a tensão máxima. Se eu levar em consideração a queda da tensão no diodo, essa tensão máxima, ela pode ser substituída pela tensão aplicada ali no secundário do transformador, a tensão de pico, menos a queda de tensão envolvida ali no joelho do diodo. Então, quer dizer que esse VK, ele contribui, pessoal, esse VK, ele contribui justamente porque se VK aumenta, o que acontece com a minha tensão média? Ela diminui. Então, esse VK, ele contribui para uma redução no meu valor de tensão média aplicada. Então, isso é uma não idealidade. A gente queria, né, que a tensão média fosse o mais próximo possível do pico. Uma vez que eu estou levando em consideração aqui a minha queda de tensão envolvida no diodo, então eu tenho, né, uma redução no valor médio da tensão de saída ali do retificador de onda completa em derivação central. Certo. Então, quais são os limites de operação do diodo quando ele está sendo utilizado ali na configuração de retificador com derivação central? Então, a gente olha principalmente para ruptura reversa, certo? Então, a tensão de ruptura reversa máxima, né, a tensão repetitiva reversa máxima, ela deve ser maior do que 2 vezes a tensão máxima que está sendo aplicada ali no seu circuito. Lembrando que esse V máximo aqui é o VA pico, não é? Certo? Que eu estou considerando ali no meu transformador com tap central. Então, tem que ser 2 vezes esse VA pico, ou a tensão sobre o secundário do transformador como um todo. Né? Também é a mesma coisa que 2 vezes VA pico. Então, essa tensão repetitiva reversa máxima tem que ser maior, porque senão o diodo vai entrar lá naquela região de ruptura reversa, né, e vai estar conduzindo reversamente, né, o que a gente não quer aqui nessa aplicação. Em termos de corrente, a corrente média, né, ela tem que ser maior, né, essa corrente média ali dada pelo datasheet, ela tem que ser maior que 0,318 ou 1 sobre π de V máximo menos VK sobre R. Por quê que na tensão média apareceu isso? Porque eu estou levando aqui em consideração, né, a queda de tensão no joelho do diodo. Se fosse para um diodo ideal, né, esse VK seria 0, então ficaria V máximo sobre R. Né? V máximo, lembrando mais uma vez, que seria aqui a tensão de pico ali no seu secundário, né, da parte superior ou da parte inferior do transformador com tap central.